começou a treta com o Pedro, não foi isso? Então foi assim, vamos lá, vou Vamos explicar lá. pra vocês. O Pedro, ele não treinou essa semana, e os caras que era setorista tava falando assim, ó, o Pedro não tá relacionado, o Pedro não tá relacionado. Gente, é o Pedro, né? A gente tá falando que a gente quer o Pedro na seleção, o cara é um dos principais jogadores do Flamengo, é um absurdo. Então ficou esse, deu briga lá com o Felipe Luiz, não sei o que, não vai jogar, né? Rolou toda essa polêmica. Começa o jogo no Maracanã, o Pedro não tá no banco, não tá relacionado, não tem lesão, não tem nada. Ele tá lá num dos camarotes assistindo o jogo e perguntam pro Felipe Luiz: Felipe Luiz, o que que aconteceu com o Pedro? Ele fala: não vou falar nada agora. Na coletiva após o jogo, eu vou comentar. E aí ele comenta isso aí, bota o vídeo aí pra nós ver. Vamos lá, te trocar de cena aqui. Antes de qualquer comentário meu, tá? Acho muito importante a gente ver o que o Felipe Luiz falou, porque, assim, se fosse qualquer outro técnico, eu acho que teria sido achincalhado, tá? Se fosse o Zubeldia no São Paulo, se fosse o Pedro Caixinha no Santos, se fosse o Bota aí, homem, bota aí, homem. fosse o Bota aí, depois você fala. Era isso, se fosse o Dorival Júnior, se fosse qualquer outra coisa aí, rapaz, a gente estaria achincalhando, mas como é o Felipe Luiz, vamos ver aí o que ele falou. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, né? Vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da, da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração da aceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Como eu falei... Cara, Vai tá. Puta vou falar que um negócio, pariu. Vai inventar nos momentos históricos de coletivo, hein? eu vou falar um negócio pra você. Se o Felipe Luiz estivesse no meu time do PES, mas ele teria um infarto. Porque o que acaba que não performa, acaba que não corre, acaba que é rapaz, acaba que, meu Deus do céu. Eu escutei meu time do PES assim, ó. Eu fui só lembrando assim, ó. Sabe? O Van Dijk, o Roberto Carlos, Jesus Cristo. Enfim. Mas, cara, assim, só pra terminar o meu comentário lá, né? Se fosse qualquer outro técnico, a gente estaria achincalhando aqui. Por ser o Pedro. Porque, assim, me espantou muito quando eu vi essa coletiva. Foi o quê?
A gente, alguns meses atrás, a gente fez, antes do Super Mundial, a gente fez lá a convocação da seleção brasileira e a gente falou que o Pedro deveria estar na lista. Por ser o melhor centroavante que a gente tem no Brasil atualmente. Pelos dados que tem, pelos números que tem. Tava voltando de lesão, tudo bem, mas a gente, né, chegou no consenso que seria legal ele estar. A gente não tinha, pelo menos eu, não tinha essa visão do Pedro que nem foi feita agora, né? Que é um cara que não tá performando, é um cara que não treina, é um cara que tá tendo um problema com o grupo, e tanto com o treinador e com a diretoria. Tem muita gente até falando que o cara é mimado, que o cara é esse, que o cara é aquilo. Então, assim, eu não tinha essa dimensão de como era o jogador Pedro, né? A gente imaginava que era um cara que treinava, que se esforçava. Pô, ele voltou da mesma lesão que o Neymar sofreu, com menos tempo do que o Neymar. Vale lembrar disso. Então, assim, quando eu vi essa entrevista, eu fiquei tipo, mano, como assim? É do mesmo Pedro que ele tá falando? E realmente é. Então é uma pena, cara. É uma pena que é um cara que vai perder tempo. É um cara que tá, se não tá no melhor time do Brasil, é um dos melhores times do Brasil. É onde mais tem visibilidade para ir pra uma seleção brasileira, para ir pra uma Copa do Mundo. Lembrando que falta menos de um ano agora pra Copa do Mundo, tá? Que é super importante ele performar nesse exato momento. Então, cara, é bater palmo pro Felipe Luiz. Porque se ele ia ser achincalhado, se ele ia ser aplaudido, ele falou, foi transparente. E é isso que torna ele um técnico sensacional. Porque a gente não vê isso acontecer muitas vezes. Pode continuar aí, por favor. Cara, primeiro eu vou falar do Felipe Luiz, né? O cara foi monstro agora, porque assim, primeiro, ele tinha uma baita de uma bomba no grupo dele, que tava pra estourar. E o que que ele fez? Como um grande líder que ele foi, ele isolou os caras. Falou, beleza, filho. É esse caminho que você vai seguir, Pedro? Não tem problema, mas eu vou estar com os caras aqui. Então ele protegeu o pessoal. Chegou e sentou lá, falou, o problema é dele, a culpa é dele, a decisão é dele, ele que tá fazendo dessa maneira, então é problema dele. E limpou os caras. Falou pro pessoal, falou, ó, pessoal, não importa se você é o Pedro Arrascaeta, o Gabigol, quem que você seja. Se você não treinar e fazer o mínimo, pô, o cara ganha 1 milhão por mês, cara. Se o cara não tá treinando, bichão, dá o dinheiro pra mim que eu treino 3 vezes no dia. Pois é. Pô, o cara não tá treinando, ganhando 1 milhão por mês, é o mínimo, velho. Então, Oi. beleza, você não quer treinar? Alto lá. Não perca seu raciocínio, a gente vai ter que iniciar o negócio. Você não quer treinar? Você não quer treinar? Puta, não tem problema nenhum, bichão. Só que aqui você não vai participar. Você vai ficar. Os caras que treinam vão jogar, você não vai. E agora outra coisa muito bem lembrada do Pedro é que assim, o Pedro é um cara de família, tal, não tá embalado, não sei o que, tudo bem. Só que ele tem alguns casos de indisciplina, vamos dizer assim. A gente já viu o Rogério Ceni falando, mas pra mim o principal, você lembra daquele caso que o auxiliar Do como que Guardiola, era o nome? Dominique Do Guardiola Torrente. não, do Sampaoli, deu um soco nele, Lembro. bateu no Pedro? Assim, tá errado, né? Não preciso falar aqui que é errado o cara partir na agressão pro outro. Mas o que iniciou essa agressão foi que tava no final de um jogo, pediram pro Pedro aquecer, e ele falou que não ia aquecer porque tava no fim do jogo. Aí o cara ficou puto e sentou a mão na cara dele. Se ele não tivesse feito essa merda de agredir, talvez a gente tivesse discutido outra coisa. Ô, mano, vai aquecer aí. Ô, vou não, vai tomar no cu. Ah, é? Como é que é? Bum! Não, assim, tá errado, tá, gente? Sentou a porrada nele, foi muito bom, mano. Tá errado, não vamos incentivar a agressão aqui, Não, tá errado. no meu time Mas do assim, pé isso tem que acontecer. Quando o Neymar não for pô, aquecer lá no segundo pô, tempo, você tá paciente o cara ganha 1 milhão. Pediu pro cara aquecer 5 minutinhos. E o filho da puta fala pra gente que não vai. Ai, meu Deus. Falar a verdade, tá errado, mas eu acho que eu faria a mesma coisa. Cara, vou parar pra pensar. Cara, uma coisa, você vai concordar comigo, tá? A forma como ele foi companheiro dos caras, tinha tudo pra ser o saco de pancada dos caras, dos grandões. Então, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, esses caras mais grandes assim, porque jogaram com ele, tá? Tinha tudo pra ser isso e o Felipe Luiz simplesmente não é. Por quê? Já vimos o primeiro exemplo, que ele já separou, a primeira bomba que deu foi o Gabigol. Assim, E depois fora. do Zico,
Depois do Zico, quem que é na fila? Gabriel Barbosa. Isso, se não for mais que o Zico. Em termos de título. Pra alguns. Então, Pra tipo ele assim, só, né? segundo ele. Enfim, mas tipo assim, o segundo maior da história, segundo os próprios flamenguistas, é o Gabigol. E ele pegou o Gabigol, quando tava com problema, e falou, ó, entendeu? Chamou a atenção dele lá por causa de posicionamento lá naquela final que ele foi lá e fez o gol da Copa do Brasil. Se lembra-me bem. Que o Gabigol até fica puto com ele, inclusive. Então, assim, cara, quando ele tem essas buchas, eu acho assim, não importa o tamanho do jogador. Eu acho que, assim, é que a grandeza são diferentes, mas eu acho que ele também não daria trela pro Neymar, por exemplo. Pro Memphis, por exemplo. Seria o mesmo ritmo. E todo treinador deveria ser assim, deveria seguir essa regra. Não tá performando, não tá treinando, tá fazendo corpo mole? Amigão, banco. Tá incomodado? Tchau. E é isso. Cara, pra mim, assim, ele Perfeito. foi sensacional. Em um sentido também. Se ele não faz isso, ele perde a liderança. Perdia totalmente. Como Porque outros aí técnicos já perderam a o liderança por causa Arrascaeta disso. vai virar e vai falar: filhão, o Pedro não tá treinando, eu vou treinar pra quê, bichão? Eu vou chegar ao horário que eu quero, vou fazer o que eu quero. Então ele foi cirúrgico, ele mostrou que ele determinou uma linha e falou assim: beleza, eu sou parceiro, a gente é amigo, não sei o que, não sei o que. Mas tem um limite, irmão. Mando aqui eu. Você não manda, mando eu. Então, assim, você não quer treinar? Tudo certo, meu amigo, beleza. Só que você não vai jogar e pronto, acabou. E você não tá junto com o time. Cara, isso é profissionalismo 100%, Muito cara. É bom. isso que os outros clubes precisam. Muito bom. Você vai ver o Flamengo jogar, quem viu o Flamengo em São Paulo, era uma pressão com os três caras da frente, pressionando o cara da bola, que o São Paulo não tava conseguindo jogar, mano. Então vamos lá, você coloca o Pedro ali, que não treinou, tá naquele pique, não vai marcar com aquela pressão, vai voltar andando. A pressão já desandava, não ia funcionar, um lado não ia pressionar. E aí o São Paulo ia conseguir sair jogando, segurar mais a bola e quem sabe aí não tentar um empate, enfim. Para a estratégia ter funcionado, os três tinham que pressionar muito bem. Então, cara, o time assim jogando o fino da bola. E é o que dá medo, porque um time é muito bom. E quando o time é muito bom e os caras, taticamente, tá todo mundo se doando junto, fazendo aquele trabalho em equipe, é muito difícil de ganhar, mano. Muito difícil de ganhar dos caras. E assim, cara, é uma pena, né? Véspera de Copa do Mundo aí, um dos nossos principais atacantes. Isso assim, a gente tem que dar César o que é de César. A gente fala aqui que o Pedro é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro? Falamos. Mas a gente fala por causa dos números dele ou por causa dos títulos? Porque pro cara ter esse tipo de atitude, ele tem que se sentir grandão. O Pedro ganhou o quê? Até agora. Ah, ganhou tudo, né? Não, beleza. Jogou, foi reserva lá do Flamengo, pá, do Fluminense. Mas tem muita coisa pra mostrar ainda, mano. O moleque é novo. O Pedro tem o que? 24 anos, se duvidar? 23, 25? Não, a gente tá falando aqui que ele tem que ser o 9 da seleção, Então, cara. O pô. cara ganhar uma Copa, ele vai ganhar a Copa como 9. Então, pô. Tem que mostrar Só muito que mais. ele pode ser, ele não é. Não é, cara, pra ter essa mala toda. Então, assim, cara, é triste a gente ver que tem mais um grande jogador que a gente tem, que infelizmente tem problema de disciplina por se achar maior que o planeta, tá ligado? E assim, ele tem que ter a humildade agora, gente. Cara, ele é jogador, a vida dele não vai durar pra sempre jogando Não bola. vai. Cara, olha essa situação e abre a mente, fala. Mano, puta, errei, beleza. Chega pros caras, pede desculpa, mostra que você mudou a atitude. E aí você vai estar no maior clube do Brasil. No momento é o Flamengo. Ah, não vou. Vai tomar no cu Felipe Luiz, não vou pedir desculpa. Beleza, só que você não vai cair pra cima. Você não vai acordar amanhã e vai pro Real Madrid, vai pro Barcelona. Não vai. Você pode ir lá pro Zenit. Só o fato Você do. pode ir pro Corinthians da vida. E Cara, o Flamengo não vai liberar fácil, como tá? é que Então, um o Flamengo cara. não vai É por liberar isso fácil. que, é por isso que a gente sente falta do. Talvez do Romário, né? Porque pensa só. Imagina se fosse na época do Romário esse negócio aí. Tipo, você tá no mesmo vestiário que o Romário. Porra, eu vou fazer com o corpo mole, sendo que o cara que é muito maior que eu, tipo, nem tá fazendo, tá ligado? Tipo, mano, eles têm um Arrascaeta no grupo. O Arrascaeta é um dos principais jogadores desse Flamengo. Ele é muito mais importante que o Pedro, inclusive. Ele é muito mais ídolo do que o Pedro, inclusive. E não faz essa palhaçada, pô. Como assim, tá ligado? Você quer bancar uma dessa? Tipo, não faz sentido. Então, mano, é triste, é muito triste.
Sinceramente, eu fiquei até assustado quando eu vi essa notícia, porque eu falei, mano, é o Pedro, né, que a gente tá falando? É o Pedro que a gente tava defendendo na seleção? É o Pedro que a gente estava pedindo na seleção? Complicado, né? Não, e, enfim. Cara, mas é o momento da vida do cara pra ele mudar, mano. Aproveitar. A Senão, vida apresentou pra um cara um caminho novo. Então, assim, abre a mente, esquece o que passou. A gente sempre tem o momento, a gente sempre tem a oportunidade de mudar e melhorar. Agora, se ele for deixando, postergando, daqui a pouco ele tá com 40 anos, não vai jogar mais bola. e outra, E tá? aí? Tem muito jogador assim que pensa que, se eu quiser, eu saio daqui a qualquer momento. Isso não funciona, tá? O time de Europa que pegaria o Pedro hoje é segunda prateleira do futebol europeu. Por quê? Vai, o máximo ali um Chelsea, mas assim, um Real Não, Madrid, nem pensa em né? Chelsea. Barcelona, PSG, Manchester United, City, Arsenal, todos esses caras aí, filho, ninguém quer mais. Se ele for pra Premier League pra lutar na zona de Nottingham rebaixamento, é Forest, muito. Wolverhampton, West Ham, esse time aí. Agora, E olha lá. E olha que nem no Newcastle ele teria espaço, tá? Nem no Newcastle. Ô, Gustavo, o cara, uma temporada toda sem jogar, tá voltando agora? Metendo essa mala? Dá não. Calma, calma. E se ele machucar de novo? Vou Cara, gastar ó, grana. nem o Gabigol, tá? Que na temporada de 2019 jogou muito mais que o Pedro, inclusive. Teve proposta pra ir pra fora, tipo, time grande, assim. Nem o Gabigol, cara. Então, assim, se tiver com esse pensamento também, não vai dar certo, cara. E é triste, né? É que nem eu falei. Novamente a gente se vê sem um camisa 9, né? Porque há menos de um ano da Copa do Mundo, que nem eu disse aí, precisamos escolher. A gente tem o Endrick lesionado, a gente tem o Pedro com esses problemas disciplinares aí voltando de lesão. A gente tem o único, né, que até agora tá se mostrando, né, é o Matheus Cunha, que vem jogando bem, que nem você falou lá, mas apesar de eu não concordar dele ser o 9 da seleção. E tem o João Pedro, né? Porque o Vitor Roque nem entra na equação, cara. Os caras que eram pra estar essa molecada nova, Vitor Roque, o Endrick, que pra mim, eu tava falando aqui até uns dias atrás que o Endrick pra mim deveria ser o 9 da seleção. Deveriam preparar o moleque já pra ser o 9, pra se acostumar a ser protagonista. Se ele não tá sendo no Real Madrid, vai ser na seleção. Beleza, ponto, tem potencial pra isso, mas não tá sendo. Já tá lesionado, já vai perder espaço. Aquele Gonzalo Ramos lá do Real Madrid que subiu agora, moleque bom de bola, vai disputar com o Endrick pau a pau. Nem centroavante o Endrick vai jogar mais, porque agora parece que ele vai ser ponta, né? Ponta direita. Então assim, cara, mais uma vez a gente se vê sem o 9, né? A não ser o João Pedro, né? Até o momento. Que o Gabriel Jesus, esses caras e tudo. Tá aí, homem. Acaba morreu, rapaz. Vou aproveitar pra reiniciar. Crise de espirro, cara. Crise de espirro.